Oi, pessoal. Hoje vamos ver juntos a palavra de Gênesis. Por favor, abram em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 16. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Pessoal, agora nós continuamente estamos falando sobre a Arca de Noé, em Gênesis. Em Gênesis, quando fala sobre a Arca de Noé, Deus explicou, Deus mostrou exatamente sobre a salvação para nós. Deus tem o desejo, o coração de nos salvar. Então, nesses 66 livros da Bíblia, tem várias histórias sobre a salvação. E, dentre essa história de Noé, da Arca de Noé, tem muitos aspectos da salvação. Deus falou para Noé, faz uma arca para ti, entra nela. A arca você faz assim, 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 e ele ensinou o método de como tinha que fazer essa arca. E falou para fazer uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. E no versículo 17, o que ele diz? Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Então, quando a gente vê aqui na Bíblia, está falando sobre o caminho da salvação e o caminho da destruição. Deus mandou construir a arca e qualquer pessoa que entrasse na arca receberia salvação. Mas, se ficar fora da arca, qualquer pessoa que seja vai receber destruição. Mas qual é o problema? Não existe ninguém nesse mundo que queira ser destruído. Todas as pessoas desejam receber salvação. Mas por que a pessoa que recebe salvação e a pessoa que recebe destruição recebe destruição? Com certeza, Deus falou para a gente sobre a salvação. E também Deus também nos falou sobre a destruição. Mas para a pessoa que recebe essa palavra pela fé, então a salvação fica no seu coração. Mas a pessoa que não recebe pela fé, parece que é uma palavra muito dura, uma palavra sem esperança. Então todas as coisas que Deus faz é assim. Se você receber essa história de Deus pela fé, esse trabalho de Deus pela fé, não existe mais nada precioso do que isso. Se você aceitar isso, mas se você não aceitar isso pela fé, isso não é nada. Então começou a chover. Começou a chover e no começo as pessoas devem ter rido. E assim, continuamente chovendo mais e mais, aí as pessoas começaram a pensar, nossa, e se realmente tiver um dilúvio? E quando as montanhas elas foram cobertas pela água, realmente tem um dilúvio. E com certeza essas pessoas devem ter corrido para o topo da montanha. E quando muitas pessoas começaram a morrer, realmente o dilúvio está aqui.
E logo então eles acreditaram, Deus vai destruir esse mundo com o dilúvio conforme Noé falou. E quando tivesse chovendo tanto, a montanha tivesse coberta, e se Noé chamasse entra, não haveria ninguém que rejeitasse isso. Então, quando tivesse muita água, as pessoas estivessem se afogando, então qualquer um queria entrar na arca. Qualquer pessoa que seja, acreditaria que estava vindo o dilúvio. E Deus não está falando aqui que ele vai destruir toda a vida na terra com o dilúvio. Ele falou, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Então vamos pensar nesse problema um pouco mais profundamente. Quando Deus falou essa palavra, como Deus falou, veio o dilúvio. Mas o que eu estou falando? Antes de vir esse dilúvio, veio a palavra de Deus. Veio a palavra de Deus que ia vir o dilúvio. Mas antes do dilúvio vir, as pessoas tinham dúvida que o dilúvio viria. Então outras funções começaram a trabalhar no coração das pessoas. Mas no coração de Noé, se Deus falou que vai vir dilúvio, então no coração do Noé veio o dilúvio. Então quando Deus disse, eu vou trazer o dilúvio e vou fazer morrer toda a carne, então ele acreditou nessa palavra. Mas o incrível é que Noé aceitou essa palavra e outras pessoas não puderam aceitar essa palavra pela fé. Quando que as pessoas acreditam nisso? Depois que elas veem que está chovendo. Quando elas veem que o dilúvio ela encobriu a montanha. Depois que vê as pessoas sendo arrastadas pela chuva. Aí naquele momento as pessoas perceberam. Está chovendo. Então o que foi que fez o coração deles decidir que vem? Mais do que a palavra de Deus, eles acreditaram nos seus olhos, na sua experiência, no que eles enxergaram. Eles viram com os seus olhos que estava chovendo e que a água estava cobrindo as montanhas. E quando ele viu que as pessoas estavam morrendo na água, eles perceberam, realmente a palavra que Deus falou para Noé é certa, está tendo dilúvio. Eles não creram na palavra de Deus. Eles não creram na palavra de Noé. Eles creram na sua própria justiça, no seu próprio julgamento. E porque, de acordo com o seu próprio julgamento, eles não podiam ver o julgamento de Deus vindo. Então, antes de realmente o dilúvio vir, eles não puderam aceitar na palavra. É assim com as pessoas de hoje em dia. As pessoas, mais do que acreditarem em Deus, elas acreditam no seu próprio julgamento. O que elas veem, o que elas sentem, o que elas experimentam, tudo isso é muito mais forte para elas do que a palavra de Deus. Quando elas não conseguiram ver, quando elas não conseguiram experimentar, elas não conseguiram acreditar. Eu fui uma vez para a África e peguei malária. E o médico, para me examinar, ele tirou um pouco de sangue. E ele colocou numa lâmina o meu sangue e esperou secar. E colocou uma cor nesse sangue. E depois ele secou de novo e colocou no microscópio. E quando o médico ficou olhando para o microscópio, depois ele falou, você está com malária.
Porque lá no microscópio ele descobriu os germes da malária. Então, o médico não pensa que o microscópio mente, né? E eu perguntei para o médico, eu posso também dar uma olhada? E o médico falou, pode ver. E através daquele microscópio eu pude ver os germes da malária. O que meus olhos enxergam e o que os olhos do microscópio me enxergam é diferente. Quando eu enxergo era o sangue, mas com o microscópio eu posso enxergar a malária que existe dentro do meu sangue. Por mais que eu abra meus olhos, olhe direito, eu só consigo enxergar a cor do sangue, eu não consigo enxergar os germes da malária dentro do sangue. Eu não consigo enxergar os germes de dentro do sangue. Mas o microscópio mostrou e descobriu a malária dentro do sangue. Então, só porque eu não consigo enxergar os germes da malária no meu sangue, eu não posso dizer, não estou com malária. Porque eu sei que através do microscópio eu posso enxergar muito mais minuciosamente. E se o microscópio está me mostrando que tem germes da malária no meu sangue, então eu tenho essa malária. Então é porque eu não posso enxergar quando o microscópio me mostra. Então é uma coisa muito simples. Por mais que vocês digam que não tem malária, mas se pelo microscópio a gente enxergar a sua gota de sangue, não existe ninguém que vai rejeitar que você tenha malária, se a gente enxergar pelo microscópio. Então, pelo microscópio, a gente vê que tem o germe da malária. Não, esse microscópio está errado. Quando eu vi, eu não tinha eu não tinha nada de malária. Tá errado, tá errado. Ninguém vai dizer isso. Porque essa é a postura do coração de uma pessoa que reconhece que seus olhos não podem enxergar tão bem quanto o microscópio mostra. Mas se você acredita que seus olhos são melhores que o microscópio, se você acredita que você pode enxergar melhor que o microscópio, não fala isso. Eu não vejo com os meus olhos, até parece que o microscópio vai mostrar isso. Não é assim. Então, qualquer pessoa que seja, olhando a olhos nus, ele tem um limite. Porque meus olhos têm um limite, eu sei que esses meus olhos são limitados para enxergar as coisas. Então, se eu quero enxergar detalhadamente, eu tenho que enxergar pelo microscópio. E que se eu quero enxergar algo mais longe, eu tenho que olhar com o binóculo. Então, isso é uma coisa muito óbvia. Então, vamos falar sobre os olhos que nós enxergamos. Nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos o que vai acontecer daqui para frente de agora. Vamos supor que se a gente soubesse o que vai acontecer daqui a 1 hora. Vamos supor que a gente saiba o que vai acontecer daqui a 1 ano. Essa vez teve um grande terremoto no Paquistão, né? Se soubesse um dia antes que ia ter esse grande terremoto, quem não pegaria um avião e fugiria daquele lugar? Lá em Nova Orleans, muitas pessoas morreram por causa de um furacão. Então, se as pessoas soubessem disso antes, então quem não fugiria de lá? Então, a ponte do rio Hangan, ela quebrou e muitos carros caíram nele. Então, se as pessoas soubessem que aquela ponte cairia, quem passaria por aquela ponte? Então, por mais que a gente possa ter bons olhos para o futuro,
Mas os nossos olhos enxergam o que está acontecendo agora. Os nossos olhos não têm olhos para enxergar o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Então, é isso que nós devemos reconhecer. Então, porque nós reconhecemos que o microscópio ele é muito melhor do que nossos olhos, nós acreditamos no microscópio. Nós não conseguimos enxergar coisas que estão longe, por isso que nós confiamos no binóculo. Não somente em coisas de espaço, né? Mas também em coisas assim do futuro, também nesse aspecto. Se a gente tiver os olhos para enxergar que o dilúvio vai vir, se a gente tiver olhos para poder saber de que vai vir muita água e que vai encobrir a terra com a água, então não existe ninguém que não vai entrar na arca. Então agora a gente não tem ideia se o dilúvio vai vir ou não. Mas Deus falou que vai vir dilúvio. E Deus sabia que ia vir o dilúvio, então Deus falou que ia vir o dilúvio. Então a gente nem enxerga o que vai acontecer no futuro, então a gente somente imagina. Então o que nós pensamos, o que nós vemos é só nossa imaginação. Então, se a gente somente imaginar, a gente não consegue saber o que vai acontecer daqui para frente. Então, nós temos que acreditar em Deus que está dizendo o que vai acontecer daqui para frente. Então, porque eu não consigo enxergar os detalhes, eu acredito no microscópio, eu não consigo dizer o que tem no meu sangue, eu posso confiar no microscópio. Se eu tiver olhos melhores que o microscópio, eu não preciso acreditar no microscópio. Mas eu confio no microscópio porque eu acredito que meus olhos são piores do que o microscópio. Então, com os nossos olhos, nós não podemos enxergar o que vai acontecer daqui para frente. Então, como a gente vai poder saber o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 10 anos? Nós não podemos enxergar. Então, há um tempo atrás, eu vi o jogo da Copa Mundial na televisão e a Coreia estava jogando. E eu vi a Coreia perdendo de 2-0. E no dia seguinte, os irmãos vieram passear na minha casa. E a gente ligou a TV e a gente viu o jogo da Copa Mundial passando na TV. Mas o engraçado é que estava retransmitindo o jogo que eu tinha assistido um dia antes. Eu já tinha assistido esse jogo. E esses irmãos estavam assistindo assim, bem alegres. E os irmãos, e estava no escanteio da Coreia. E os irmãos falaram, nossa, a Coreia tem que fazer o gol. E eu sorri do lado e falei, não vai entrar. Eu acho que vai pegar na trave e vai sair a bola. E realmente a bola pegou na trave e saiu. E os irmãos se assustaram. Nossa, pastor, como o pastor soube disso? Se você quiser se tornar pastor, pelo menos disso você tem que saber. E aí a gente continuou assistindo TV. Nossa, e daí vai fazer gol, vai fazer gol, vai fazer gol, vai fazer gol. E, na verdade, realmente o adversário fez gol. E os irmãos, nossa, pastor, realmente, que incrível, como você soube disso? Eu sabia exatamente. Porque não é uma imaginação. Porque eu assisti ontem. Exatamente como aconteceu ontem, estão passando igual hoje. Por isso, o que a gente viu ontem acontece de novo hoje. A gente não precisa desconfiar. Acontece exatamente. E depois eu falei, é que eu assisti ontem. E o irmão me perguntou. E como termina? A gente perdeu de 2-0.
E os irmãos acreditaram exatamente no que eu falei. Por quê? Eu assisti ontem o que está passando hoje. Então, assim como nós assistimos a transmissão, então a Deus também já viu tudo que vai acontecer com a gente. Então não tem como Deus errar, porque Ele já viu o que vai acontecer. Deus já viu o dilúvio acontecer. Por isso que Deus falou da necessidade da arca. Então Deus já tinha visto muitas pessoas morrendo por causa do dilúvio. E Deus falou, eu vou trazer o dilúvio. E muitas pessoas vão morrer. Eu vou destruir toda a carne da terra. Isso é a palavra de Deus. Então isso acontece conforme Ele falou. Mas as pessoas foram arrogantes. As pessoas realmente foram muito arrogantes. As pessoas foram muito más. Mais do que acreditar na verdadeira palavra de Deus, elas acreditaram que a sua acepção, o seu pensamento era correto. Eles tinham o seu próprio pensamento e pensavam que isso estava correto. E mais do que seguir a palavra de Deus, eles seguiram o seu pensamento. Isso é muito perigoso. Isso é algo vago. Eu tenho um amigo que ele tem uma empreiteira. Ele construiu um prédio. Ele construiu um prédio muito bonito na montanha. E como a vista era muito boa, muitas pessoas queriam comprar apartamentos lá. Mas ninguém comprou o apartamento lá. Ele tinha que pagar o empréstimo do banco, mas ele não conseguiu pagar. E aí ele acabou falindo. Ele não podia fazer nada. Se ele soubesse disso antes, ele não teria construído esse apartamento. Então, as pessoas continuamente fazendo negócio. Então, essas pessoas começam a ter uma estranha fé. Se elas dão certo uma, duas vezes, elas começam a ter uma ilusão, pensando que elas vão fazer bem todas as coisas que elas fazem. Então, os soldados vão para a guerra. E elas vão para a guerra e muitos colegas deles morrem. E vão para a batalha de novo e de novo seus colegas morrem. E depois de várias batalhas, falou que surge uma estranha fé nos soldados. Ah, eu não morro. Todos morrem, eu não morro. Falou que surge essa fé neles. Pessoal, isso é uma coisa muito vaga. Então, na Coreia, às vezes, eles fazem o bafômetro, né, nas ruas. E quando as pessoas bebem e dirigem, elas são pegas. Mas não são todas as pessoas bêbadas que são pegas. Se 10.000 pessoas beberam naquela noite, mas talvez uma ou duas pessoas são pegas. E no jornal a gente vê que muitos motoristas bêbados foram pego. Então, a gente vê na TV que esses bêbados foram pegos. E aí, a gente vê a TV, esses bêbados foram pegos. E eles pensam que são especiais. E depois, de novo, ele bebeu e não foi pego de novo. 10.000 pessoas beberam e elas dirigiram naquela noite. E se dentre essas pessoas 20 são pegas, mas somente do 0,2% de probabilidade de ser pego. E se continuamente as pessoas passarem por isso, um pensamento estranho vem. Eu bebo e não sou pego dirigindo. Eu não sou pego quando eu dirijo. E as pessoas são pegas por esse pensamento. E as pessoas desenvolvem esse tipo de pensamento. Então, quando as pessoas negociam, elas pensam que todos os negócios delas vão dar certo. E depois de fazer bem algum tempo, elas ficam arrogantes. Elas não pensam profundamente sobre o que elas estão fazendo e aí acabam fracassando.
Então, muitas pessoas morrem na guerra e eu não morri. Então, aí surge que fé vaga. Ah, eu não morro na guerra. E um dia ela pensa, eu tomei um tiro e morri. E essa pessoa morre. Então, os motoristas bêbados, porque algumas vezes ele não é pego, ele pensa como, eu não fui pego, não sou pego. E quando é pego, eu fui pego. Então, é dessa forma que as pessoas acreditam no seu próprio julgamento. Porque nunca houve um dilúvio, não vai ter dilúvio. Chuva vai vir, mas vai chover e vai parar. Mas as pessoas, mais do que as pessoas acreditarem na palavra de Deus, elas acreditam no seu julgamento. Porque as pessoas têm seu próprio julgamento, elas não inclinam seus ouvidos para a palavra de Deus. Por isso que essas pessoas recebem destruição. Então é assim na vida espiritual. É só a gente saber exatamente que os nossos olhos estão errados. Mas porque a gente viveu bem até agora, então as pessoas pensam que seus olhos são corretos. E as pessoas pensam que elas enxergam exatamente. E o sentimento do julgamento delas vem dali. E essas coisas estão desviando o nosso coração do caminho da fé. Por mais que a gente teve muitas experiências boas até agora, elas podem não estar corretas. Independente do seu julgamento ser bom ou não, mas ele pode estar errado. Mas se as pessoas analisarem exatamente, elas não vão depender do seu próprio julgamento. Elas vão acreditar na palavra de Deus. Então, as pessoas que desprezam a palavra de Deus, as pessoas que consideram a palavra de Deus algo vago, são porque essas pessoas acreditam mais no seu julgamento. Então, há muitas pessoas foram destruídas. Assim como na época de Noé, também é assim hoje. Acreditar em Deus é jogar fora o meu pensamento e acreditar na palavra de Deus. Centrar o meu pensamento. Então, não tem como a fé na palavra de Deus ser concretizada. Até aqui eu vou falar hoje. Obrigado. Até logo.